infraestrutura, dentre outras questões, exploração de minério, né, de hidrocarbonetos, e projeta poder diretamente. Mas, fora isso, não são todos os grupos terroristas que são armados e apoiados pelo Irã. Vou citar aqui um por um e vou citar as diferenças. Quando surge o ISIS, pessoal? Quando surge o Estado Islâmico, né, o Daesh? Depois da Operação Timber Sycamore, quando o exército do Gaddafi cai na Líbia, tá? A Turquia, a Jordânia, né, e a França desembocam armas para o Oriente Médio e armam os rebeldes moderados na Síria. E aí aparece a Jabhat al-Nusra, né, que é a Al-Qaeda da Síria, e nesse caso, o Estado Islâmico. Perfeito? Então aqui vocês já viram um aqui que não é armado pelo Islã. Quando surge o Talibã? Durante a Operação Ciclone, para guerrear contra a União Soviética, ali nos anos 80, tá? O Hezbollah, de fato, tem o Irã como sponsor, mas tem outros sponsors. Tem o Catar, que tem muito mais dinheiro que o Irã, e a Turquia, inclusive, pessoal, tá? A Turquia está armando e passando armamento para o Irã há pelo menos 2 anos. Eu fui o único analista aqui no Brasil que me lembre que falou que o Hezbollah não caiu e não foi enfraquecido exatamente por isso. E aí o Hezbollah ressurge do nada aí, pelo menos essa análise aí é correta. E lembro também que entre essas supostas... sim, os maiores apoiadores do Hamas em Gaza são também... Você considera o Hamas um movimento terrorista? O que é terrorista? Estou falando aqui de forma didática, mas o que é terrorista nesse caso para o direito internacional? Ataque contra alvo civil. Ataque contra alvo civil. Então, tanto Israel comete terrorismo de Estado, quanto o 7 de outubro foi um ataque terrorista. Tá? Entendi. Nesse caso aí, eu não vou dourar a pílula aqui, né? Para fingir que uma coisa não casa com a outra, né? Nesse caso. Mas, enfim, quem são os maiores apoiadores do Hamas nesse caso aqui? Catar e Turquia. Durante a Guerra Civil Síria, tá? O Hezbollah apoiou o Bashar al-Assad ao lado dos iranianos e o Hamas apoiou os rebeldes sírios, tá? Contra o Hezbollah. Nesse caso, ou seja, essa unidade do eixo da resistência, isso não existe fora da propaganda iraniana e fora dos documentos aí de propaganda estadunidense e anti-iraniana, né? Vê-se aí que se junta a fome com a vontade de comer, né? Faz muito sentido pro Irã essa noção de que haja essa unidade, que você esteja... E ao mesmo tempo faz muito sentido pros Estados Unidos nesse sentido, eu entendo. Nesse sentido, é uma forma de acalentar, talvez, aquela ala neocon, e principalmente atacar o movimento anti-guerra, né? Porque o movimento anti-guerra, ele foi muito fragilizado com o 11 de setembro. O 11 de setembro fez com que a aprovação de uma guerra no Oriente Médio subisse a níveis estratosféricos. Então eu entendo um pouquinho do porquê isso pode vir a ser um movimento, um documento profilático, com a intenção específica dos Estados Unidos. Mas aí eu fico com uma dúvida. Como funciona o lobby israelense nesse sentido? Como que o lobby israelense consegue fazer com que, o primeiro objetivo geopolítico, esse faz todo sentido. E provavelmente é um objetivo partilhado, inclusive, pela Europa, partilhado por vários outros, que o Irã não tem uma arma nuclear. Mas como que... Só que ele é muito mais simples de lidar. Como você bem disse, ele poderia ser contornado do ponto de vista econômico. Você diz, cara, você não vai ter uma arma nuclear, mas você vai ter uma excelente parceria econômica com... os nossos parceiros comerciais e conosco. Ou então simplesmente derrubava meia dúzia de sanções e falava, olha, você não vai desenvolver sua arma nuclear, mas sanção X, Y, Z aqui não vai mais se aplicar, e você vai ter um fôlego econômico com isso. Ou seja, o segundo e o terceiro é que o Irã não vai aceitar. Ou seja, ele poderia parar de desenvolver, nesse sentido, armas nucleares, mas ele não vai acabar com sua capacidade balística, não faz o menor sentido, e ele não vai reduzir a sua capacidade logística. Isso não faz nenhum sentido. Não, e não só não faz nenhum sentido, como seria um suicídio geopolítico, né, pessoal? Lembro aqui que no fim dos anos 80 e no fim dos anos 90, a Líbia, que tinha um excelente programa de mísseis, abriu mão do seu programa de mísseis. O que aconteceu depois? A Líbia foi fatiada em 2 países, como citado aqui, o Gaddafi morto, uma das formas mais brutais e vexatórias aí da história. O Irã aprendeu com isso. Não vai repetir. Aprendeu. Mas como que o Israel consegue fazer, então, os Estados Unidos entrar numa guerra dessas? Eu gostaria, inclusive, de fazer um adendo aqui, porque esse nome lobby israelense é do pai do realismo geopolítico aqui, o professor John Mearsheimer, né, que eu admiro bastante. Mas eu gostaria de fazer um adendo, porque não é um lobby israelense, é um lobby do Likud. Tá? O que é o Likud?
O Likud é o partido governante aí desde os anos 90 em Israel, que é o partido de Benjamin Netanyahu, o partido do Ariel Feito Sharon. pelo pai do Netanyahu, na verdade. Exatamente. Mas que é o maior partido de Israel hoje, que é tão forte, que não dá nem para falar que é um partido de direita, né? É um partido simplesmente fisiológico. Seria o Likud em Israel, seria o equivalente, que é o que era o PMDB no Brasil, há uns 10 anos atrás, ou que o PSD é aqui hoje, né? E leva adiante os interesses do Likud aí, nesse caso, a guerra, né? Mas como ele atua, né, nesse caso? Financiamento de campanha bipartidário, né? Tanto democratas quanto republicanos, pressão, atuação via ADL, né? Anti-Defamation League, aí, para categorizar qualquer crítica a Israel como antissemitismo, né? Dentre outras questões, e muito, muito dinheiro em soft power, né? Em podcasts, programas de televisão, né? Digamos assim, figuras midiáticas, etc. Veio à tona recentemente, quem alardeou isso foi o canal 13 israelense. Recomendo que vocês leiam a mídia israelense, tá, pessoal? O Khan, o Jerusalem Post, o Times of Israel, quem assiste lá minhas lives no Vento Leste, sabe que eu tô sempre trazendo a mídia israelense. A mídia israelense é mais crítica a Israel do que a mídia brasileira, tá? Para vocês entenderem. Mas veio à tona recentemente num desses portais, confesso aqui de orelhada. Sim, porque assim, o Guga Chakra não tá no mesmo nível do jornalista israelense normal, mas você há de convir também que a mídia americana também. Eu acho a mídia americana profundamente crítica de Israel, hoje. E eu acho que boa parte das boas críticas não tem como vir de Israel, porque há hoje um Estado militar colocado ali. Não só isso, Miorim. Uma direita estadunidense é profundamente crítica a Israel também. Lembra que Tucker Carlson, Candace Owens, outras figuras aí, não vou ficar citando aqui de cabeça, né? Até porque algumas figuras são contra corrente, né? O Nick Fuentes. Eu nem lembrava o nome do Nick Fuentes, sim. Sim. Mas, de qualquer modo, tem várias figuras. O próprio Joe Rogan tá criticando Israel recentemente, porque assim, pessoal, não faz sentido. Olha só, enquanto analista geopolítico, eu falo aqui para vocês que quando eu vou fazer análise sobre essa relação entre Estados Unidos e Israel, não existe precedente histórico, tá? Para eu me basear para fazer uma análise. Um paísinho desse tamaninho cooptando um gigante, a maior potência militar e econômica do mundo, né? Isso aqui é recente, tá, pessoal? É dos anos 2000 para cá. Vou citar alguns exemplos aqui para vocês. Durante a crise de Suez, o presidente Eisenhower, que era republicano, frises, tá? Bateu de frente com Israel, França e Reino Unido e defendeu a nacionalização do canal de Suez pelo Egito, em defesa do Nasser, tá? Durante a Guerra Civil Libanesa, o presidente Ronald Reagan, também republicano, tá? Derrubou o governo Menachem Begin e fez o Ariel Sharon ser julgado e condenado em Israel pelo massacre de Sabra e Shatila. Essa simbiose, né, que está em estado de metástase, porque está basicamente está destruindo o soft power estadunidense junto do soft power israelense, é coisa dos anos 2000 para cá. Né? Não tem precedente histórico nem no conservadorismo americano. Se vocês analisarem libertários, né? Basicamente o Ron Paul, o Rand Paul e essas figuras, e figuras conservadoras ali também, como o Lyndon LaRouche, né? Que influenciou o Enéas aqui no Brasil, inclusive, o Pat Buchanan também era profundamente crítico de Israel, e o estadunidense, obviamente, que pensa historicamente em questão doutrinária nos Estados Unidos primeiro. Essa questão de colocar Israel primeiro vem dos anos 2000 para cá. Mas você não acha que isso é inevitável? Porque a ala americana da National Weekly vence no Trump. A boa parte hoje da pressão que existe hoje sobre o Trump é uma pressão dos grupos... O que acontece? Vamos lá. Os Estados Unidos, hoje, ele tem muitos motivos para aderir a uma tese multipolar. Por quê? Porque os Estados Unidos têm muitos motivos para já ter consolidado seus objetivos geopolíticos. Então, um exemplo muito simples. Se a gente divide o mundo de uma forma multipolar, segundo a hipótese de que a zona de influência direta do leste europeu, uma parte do Oriente Médio e uma parte da África seriam de influência russa, as Américas e o oeste da Europa sobre influência americana, e a Ásia, com exceção clara e direta do Japão, seriam de influência chinesa,
estariam consolidados boa parte dos objetivos geopolíticos e nós teríamos motivos para a paz. Então, teoricamente, a multipolaridade, ela dá aos governantes uma teoria até de livre comércio entre si. Por quê? Porque já consolidaram seus grandes objetivos. Só que há um lobby muito significativo dos industriais americanos, do meio oeste americano, em especial do Rust Belt. Há um lobby muito significativo da indústria armamentícia americana. E há um lobby muito significativo do pessoal que, por um motivo ou por outro, passou a ter interesse sobre determinados recursos locais que são administrados por Rússia e China. Aí você tem, né, parte dos petroleiros, você tem uma parte significativa do comércio de energia, então você tem a disputa dos EVs, né, que tá lá com o Elon Musk, e você tem uma questão da emergência nuclear. São essas as grandes questões que estão hoje lá nos Estados Unidos. Formam esse lobby americano, que tem como seu principal representante a National Review, que é uma revista, mas que formou boa parte da opinião dos conservadores americanos. Você não acha, nesse sentido, que enquanto essa ala existir, e eles são muito maiores hoje do que eles deveriam ser, é inevitável a guerra continuar? Não só isso, como lembra aqui para o nosso público que durante a Conferência de Yalta, Stalin e Roosevelt racharam o mundo no meio. Isso não impediu que eles guerreassem por procuração em Moçambique, na Angola, sim. Na Rodésia, sim, na África do Sul. Basicamente, fizessem uma nova partilha da África, né? Nesse caso. Por quê? Porque, basicamente, aqui é uma diferença, né, essa minha análise, entre realistas ofensivos e defensivos. Os realistas defensivos vão acreditar que estados agem pensando em segurança. Os realistas ofensivos, como é o meu caso, vão acreditar que estados agem pensando em segurança e poder. Porque a moeda de troca do estado é o poder. Ou seja, a multipolaridade não é possível. Não, a multipolaridade é possível, mas a multipolaridade significa exatamente mais polos e mais choques nas margens. Entendeu? Porque quando você tem uma potência hegemônica, principalmente no sentido de unipolaridade, e entenda, tá, pessoal, nós nunca mais vamos ter uma potência hegemônica no nível do que os Estados Unidos foram do fim dos anos 80 até 2010. Tá? Nunca mais vamos ter. Os Estados Unidos foram profundamente abençoados pela geografia. Em qualquer, digamos assim, cenário histórico que vocês forem analisar, vamos supor, o Reino Unido no auge do auge do auge, né, ali no século XIX. Um império que o sol nunca se cessa. Ainda assim, o Reino Unido tinha profundas divergências e problemas com os Estados Unidos, França, Alemanha, entendeu? Já os Estados Unidos, não, eles foram uma potência inconteste. Ninguém tinha capacidade de fazer frente aos Estados Unidos.